Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus. Olá, que alegria estar aqui com você para mais um Momento com Deus. E durante esse mês nós vamos estar estudando sobre esse livro muito poderoso, Manual do Sucesso. Eu sou o pastor Mosailton Santos, da Igreja Frutificar. E nós estamos aqui todos os dias no Momento com Deus para abençoar você, sua casa, sua vida e sua família. Se você está me ouvindo, aliás, assistindo pela TV, que alegria. Agora, se você está ouvindo por alguma outra plataforma ou assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí nos canais, né? Assina aí o sininho. Eu tenho certeza que esse canal vai abençoar muito a sua vida. E nesse devocional do dia de hoje, do Manual do Sucesso, por que Manual do Sucesso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sucesso em todas as áreas da sua vida? Quais áreas da sua vida você realmente não tem sucesso? Bom, porque tem pessoas que tiveram sucesso só em uma área da vida, financeira. E eles são tão pobres que só têm dinheiro. A família é totalmente destruída. Seus filhos o odeiam, não falam com ele, são dependentes químicos. Que tristeza! Você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Eu quero lhe ensinar um princípio poderoso. Você precisa ler, estudar, receber os princípios do Manual do Sucesso. O que é o Manual do Sucesso? Tudo que se compra existe um manual. E não é diferente com você. Você, quando foi formado, existia um manual. E esse manual que rege a sua vida chama-se Palavra de Deus, a Bíblia. E no devocional de hoje eu quero explicar para ti que a Bíblia é a Palavra de Deus. E a Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Mas você precisa receber no seu espírito e praticar na sua carne, para que ela possa produzir vida. Como que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, deixa eu ler para você alguns versículos que estão aqui no livro de João, Evangelho de João. A Bíblia no Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, as 4 biografias de Cristo. E o Evangelho de João, que foi escrito para a igreja, ele traz uma revelação muito poderosa. Ele começa dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, o Rema, a palavra, no princípio. Sabe lá, quando você começa a ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1 e versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a mesma palavra que está aqui, no Novo Testamento, em João, está escrito assim, no princípio, lá em Gênesis, era aquele que é a palavra, porque tudo que foi feito, tudo que existe, existe por causa da palavra de Deus. Foi a palavra de Deus, foi o haja, que fez tudo existir. Haja luz, haja os firmamentos. Então, haja plantas, haja os animais, tudo começou a existir por causa do poder da palavra. A palavra é o próprio Deus se manifestando. A palavra é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é a palavra. Aqui está dizendo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está falando de Jesus Cristo. A palavra estava com Deus no princípio. Estava com Deus. A palavra era o próprio Deus. E está falando que Jesus, porque aqui se refere a Cristo, Cristo que é a palavra e é Deus, também estava com Deus. É um só. A palavra é Deus. A palavra é o Cristo, a palavra estava com Deus no princípio. A palavra é uma coisa só. E hoje ela está conosco através da sua Bíblia. É a palavra de Deus. E todas as coisas
foram feitos por intermédio dele. Dele quem? De Deus, de Cristo e da palavra. Sem ele, que é a palavra, que é Deus e que é o Cristo, nada do que existe teria sido feito. Porque tudo que existe e tudo que foi feito por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus fez todas as coisas. E eu gosto muito de um texto que existe no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Todos imaginamos, entendemos e por interpretação, cremos que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que o que é visível, o que você está vendo? O microfone, a televisão, a mesa, o meu corpo, aí na sua casa, quem sabe você está vendo a sala, a cozinha, o carro, sei lá o que você está vendo. O seu computador, o seu celular. Tudo que existe, tudo que é visível foi feito do invisível. Então ele diz que o invisível é maior do que o visível. Tudo que existe, existe de algo a mais. Ou seja, tudo existe por causa do poder da palavra, porque tudo foi feito por causa de Deus. Deus fez tudo que existe na terra, Deus fez a terra existir, tudo foi feito por causa de Deus. Então o invisível que é Deus, ele é mais poderoso do que o que é visível. E ele é tão real quanto o que é visível. Agora imagina se tu praticar esse princípio na tua vida, do manual do sucesso. Se tudo existe por causa do poder da palavra, e a palavra de Deus é o próprio Deus, já pensou você começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida? Sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua situação. Então, quando você for orar, suas orações não podem ser reclamações. Quando você orar, suas orações não pode dizer, Senhor, cuida desse meu filho, eu não aguento mais, ele é problemático, ele, Senhor, só vive incomodando. Você está declarando problemas, você está declarando situações negativas. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, você está ouvindo só coisas ruins. Você precisa orar declarando a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, se você está enfermo, você declara, Senhor, tu levastes a minha enfermidade e por causa dos seus ferimentos eu estou sarado, curado. Então você está trazendo a palavra de Deus, que é o próprio Deus, cura sobre seu corpo. Quando você começa a declarar a palavra, você começa a declarar prosperidade sobre a sua vida. Você diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto à estação própria, e tudo que ele fizer prosperará. Você está trazendo a palavra de Deus, que é vida e prosperidade sobre a sua vida, e você vai ter vida abundante. Pense sobre isso, a palavra é o próprio Deus, declare ela sobre sua vida. Eu quero orar, terminando, abençoando sua casa, sua vida e sua família. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento tão poderoso da tua palavra, que é o próprio Deus, que se revela a nós através da palavra, que todos nós podemos praticar esse princípio do manual do sucesso, declarando a tua palavra, que é o próprio Deus, sobre as nossas vidas, e vivermos, Senhor, um tempo espetacular, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção.